Bom dia! Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum, 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio para passar essa manhã com a gente o gaúcho Dr. Tayso de Quadros, advogado luso-brasileiro, mestrando em Direito Transnacional das Empresas e Tecnologias Digitais pelas Universidades do Minho e Universidade de Santiago de Compostela. É membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, em Santa Catarina, no Brasil. Seja muito bem-vindo, Dr. Tayso. Bom dia, Alexandra. É um prazer estar aqui contigo. Hoje, muita conversa, atualizar, falar um pouco das questões atuais da AIMA e de todo o processo imigratório. Sempre muita modificação e a gente tem que estar atualizando aqui direto. Obrigada pela sua presença, doutor. É uma satisfação, estamos sempre à disposição, esperamos contribuir com todos os ouvintes e acrescentar ainda mais no discurso, o diálogo entre as agências, as autoridades, todos os órgãos envolvidos com a imigração. Com certeza. No primeiro bloco, vamos focar na criação da unidade policial especializada em deportações. É um tema que está sendo bem debatido e é importante a gente conversar um pouquinho. E eu começo por lhe perguntar, doutor, quais são os principais impactos esperados dessa nova unidade policial na segurança fronteiriça de Portugal? Bom, Alexandre, hoje em Portugal e também em todos os países da União Europeia existe uma política de aceleração dos processos de imigração, um aumento do controle das fronteiras, e a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, que é uma unidade dentro da PSP, Polícia de Segurança Pública cá em Portugal, ela tem essa finalidade de ter a competência do procedimento da expulsão, da deportação dos imigrantes cá em Portugal, e torna mais rápido esse processo. O primeiro impacto é a aceleração do processo de deportação. Antes de ser criada a UNEF, quem fazia o processamento era a própria AIMA dentro de um departamento administrativo, e com todo o volume de processos de concessão e renovação das autorizações de residência, isso levava um tempo maior, por não ter estrutura ou até mesmo os profissionais analisarem os processos de uma forma administrativa e não com um olhar coercitivo e policial. Então a UNEF vem já em julho de 2025, com uma postura mais beligerante, com uma postura que traz para o imigrante um certo receio, um medo, vamos dizer assim. Então, o segundo impacto da criação para o imigrante é ter medo da UNEF. E aqui eu já acrescentaria o próximo impacto, que talvez seria uma solução, é que para aqueles que não têm nenhum tipo de receio ou estão no processo, existem ali possibilidades de não ser deportado, existem todos os procedimentos, depois a gente vai avançando nesse tema, é não temer, mas sim estar preparado para responder a todo e quaisquer questionamentos, certo? Exatamente, porque na verdade quem estiver dentro da lei, estiver com a documentação toda certinha, não tem o que temer. Exato. Né? É igual eu falo, realmente a preocupação é realmente quem está fora das regras, e aí realmente... Mas o mais interessante é que hoje eu fico vendo essa ansiedade toda, mas, por exemplo, quando eu cheguei há 9 anos atrás, que ainda existia o CEF, era exatamente isso. Tanto é que eles falam que essa nova unidade agora é o mini-CEF. Exatamente. Não é? Então, assim, sempre foi assim, é assim no mundo todo. O que está acontecendo é que nós passamos por um período realmente que a coisa ficou mais solta e agora tá realmente tentando resgatar. Mas, doutor, como equilibrar a eficácia no combate à imigração irregular com respeito aos direitos humanos e à dignidade dos imigrantes? Porque aqui tem uma sutileza muito grande. Tem.
Tem, e eu acredito muito nessa primeira competência da UNEF, e ali vai ter essa necessidade de equilibrar, e até mesmo os próprios agentes da UNEF, e aqui pode acontecer em qualquer lugar do mundo, não terem talvez o mesmo feeling, o mesmo tratamento, a análise de caso a caso, porque que hoje já os primeiros casos que foram relatados na imprensa, na internet, o que chegou ao meu conhecimento recentemente foram 2 brasileiras deportadas em 2 fatos diferentes. Eu confesso que eu não analisei os processos administrativos e nem os processos judiciais em andamento. Entretanto, com base na notícia, dá para perceber que não estava preenchido os requisitos efetivamente para que permanecessem. Entretanto, não houve também, vamos dizer, uma vontade de aguardar que a resposta daquele procedimento judicial em trâmite poderia, então, resolver a irregularidade. Porque, no final do dia, há uma certa confusão, e aqui seria um espaço oportuno para ajudar alguns imigrantes que estão nesta condição. Existem muitos imigrantes que já ouviram falar dos processos contra a AIMA, que pedem agendamento e aguardam, ou até mesmo vamos entrar na justiça contra a AIMA para obter a autorização de residência. Não é para obter a autorização de residência que se entra na AIMA num primeiro momento. Mesmo porque o país não tem a obrigação de dar autorização de residência. Não. Tem um processo que tem que ser avaliado. Tem um processo. O que acontece é que a AIMA, por falta talvez de estrutura, ou de estrutura eu não diria, dado o volume que entrou nos últimos meses de dinheiro nos cofres, mas talvez não abrir novas vagas ou os meios, né, disponíveis para agendamento. Então, os advogados ajuizam uma ação própria para que a AIMA seja intimada, e nessa intimação ela venha responder ao judiciário o que ela de fato está fazendo, por que não agendou, né, para este imigrante a data, a designação, para ele fazer a coleta da sua biometria e entrega da sua documentação. E é aqui que começa a falha do imigrante. Porque ele acredita, ou talvez por desinformação, ou informação distorcida, ele acredita que aquele procedimento judicial já elide a responsabilidade. Já lhe garante, né? Já lhe garante, né? Nem presunção de direito ele tem nesse momento. Em pese ele esteja aqui já com manifestação de interesse, ou qualquer outra situação que o valha. Mas esse primeiro procedimento, a ação, e foram os 2 casos que eu pude ter acesso, não dá direito, não garante que esta pessoa esteja ou vá ter concedido a sua autorização de residência. Então, há muito tempo, não tão assim, 1 ano atrás, nós entrávamos com a ação pedindo o agendamento e em 1 semana já vinha pelo menos o deferimento da petição inicial, né, admitindo liminarmente, e a designação do agendamento, ela vinha lá cerca de 15, 30 dias, quanto muito 60. Hoje não, hoje já tem casos de 180, 200, 300 dias. Porque o que aconteceu é que o número de processos também aumentaram muito. Explodiu. Então, os imigrantes, eles ouvem uma informação e vai todo mundo para aquele canto ali. Exatamente. Então, aí todo mundo resolveu processar. Todo mundo resolveu processar. Então, nesses 2 casos que eu pude, né, então, observar, é que o ajuizamento da ação, ele não estava, e aí talvez... Veja que eu disse que, num primeiro momento, a ação judicial não era para a concessão da autorização de residência. O que vai acontecer é, num segundo, num terceiro momento, é que se houver, por parte da AIMA, alguma
informação, isso é um caso particular, até tem no escritório, de, na resposta, a AIMA dizer que aquele imigrante não tem direito, ou que ele não se enquadra naquele momento no artigo que ele está pedindo. E aí vai caber no trâmite do processo judicial uma réplica. Exato. E você dizer que sim, tem esse direito, e aí vai haver uma sentença. E na sentença o juiz vai então determinar que seja então não somente designado o agendamento, mas que seja também garantida a concessão da autorização de residência, ou seja, ele vai impor a AIMA para que ela então conceda, mas o processo ele é todo administrativo, ele é feito na agência de imigração. Uhum. E quando é o momento que a UNEF e essa pessoa talvez não seja deportada? É quando ela já instruiu o processo administrativo. Sim. Quando o processo administrativo está em curso, olha, eu fui lá na AIMA, eu fiz a coleta da biometria, eu entreguei a documentação, mas eu fui notificado para cumprir uma exigência. Faltou um documento, ou não estava reunindo as condições naquele momento ali, o documento estava vencido, e ela tem um prazo ali para cumprir aquela exigência. Neste momento, ela está amparada. Uhum. Aqui já há presunção de direito. Neste momento, não há possibilidade dessa pessoa ser deportada. Se assim acontecer, aí está acontecendo um cerceamento dos seus direitos, está acontecendo ali... Aí cabe um recurso... Cabe investigação, inclusive, contra o agente que procedeu essa deportação. Porque a deportação, ela funciona de duas formas também. Não sei se já é o momento de nós chegarmos nessa parte ou se tu vai fatiando, porque é muito importante neste assunto os imigrantes saberem como proceder, né? Como reagir numa situação como essa. Em primeiro lugar, se o teu processo é judicial e ainda está carecendo de agendamento, não tem ainda nem a coleta da biometria, não entregou, não saia, não afaste-se do território nacional. Isso está muito comum, né? Está muito comum, porque as pessoas acham que... já estão garantidas. Eu já entrei na justiça, o meu advogado... Ou os motivos, né? Os motivos. Porque eu tinha que visitar o meu pai que estava com câncer, o meu cachorro que morreu, o gato que pulou do telhado. Nenhum desses motivos será justificado. Com certeza. Com certeza. É importante a gente chamar realmente a atenção disso aqui, para que depois não vire notícia, né? Exato. As pessoas, olha, eu acho que é até bíblico isso, né? As pessoas carecem por falta de conhecimento. Então, esse conhecimento que está disponível pela UAI, até inclusive já falando de como a gente trabalha, o que é que nós fazemos, nós, então, orientando, prestando todas as informações gratuitamente para as pessoas que necessitam, né? E não têm condições de pagar uma consulta, um advogado, etc. Elas precisam, antes de adotar as suas intenções, tomar conhecimento de profissionais habilitados. Exatamente. Do que pode e o que não pode fazer. E aí não adianta depois chorar pelo leite derramado, ou esperar que o advogado vai criar alguma... Salvador da pátria. Não, às vezes eu recebo mensagem do WhatsApp assim, doutor, me ajuda. Doutor, pelo amor de Deus. E eu digo, olha, milagre eu ainda não estou fazendo. Exatamente. A informação sempre é a base de tudo. Agora, o doutor Tayso, ao seu ver, de que forma que a sociedade portuguesa pode participar no debate sobre os limites éticos desse modelo de deportação? Belíssima questão, Alexandre. Eu tenho conversado com alguns portugueses, alguns advogados, colegas também portugueses. A participação da sociedade civil organizada, como as associações e outros órgãos que também, né, fazem parte de todo o ordenamento jurídico português, e o próprio cidadão, eu penso que eles devem entender, né, nessa participação, devem entender qual é realmente a representatividade do imigrante cá em Portugal. O contributo dos imigrantes, não somente na segurança social, na parte dos serviços, ele é tão grande que há já dados da administração pública que, se houvesse, digamos assim, a saída
de boa parte, 50%, ou os imigrantes que contribuem apenas na área da indústria, na agricultura, nos serviços e hotelaria, haveria um déficit muito grande para a segurança social e até aqueles que dependem dos benefícios, das pensões, de tudo aquilo que o governo concede aos seus utentes, né? Não sou eu quem está dizendo, é o próprio governo quem diz isso. E a falta deste reconhecimento do contributo dos imigrantes é que talvez gere um certo desconforto, porque é aquilo. Essa imigração massiva, ela impactou muito todos os departamentos, né? Não tem como a gente falar, é moradia, é saúde, é escola. Então isso gerou com certeza um desconforto. É igual a gente costuma dizer sempre, gerou um desconforto para os portugueses, gerou um desconforto para a própria comunidade imigrante, né, que já estava integrada também. E, claro, a partir do momento que ela está integrada, tudo que acontece de bom ou de ruim no concelho ou no país vai impactar. Sim, né? Sim. A gente faz parte dessa sociedade. E um contraponto interessante, não sejamos hipócritas de também dizer que há impactos negativos, e eu faço aqui as minhas ressalvas. A cultura do português, das pessoas que vivem nesse país, também tem sido alvo de uma discussão. Então, de um lado, os imigrantes são importantes para contribuir com os seus recursos financeiros, com a sua mão de obra. De outro, existe sim uma manifestação legítima na certa imposição, ou até mesmo ter que ser tolerante. Vamos aqui respeitar a liberdade religiosa, vamos aqui respeitar todas as questões individuais. Entretanto, nós precisamos lembrar que nós somos convidados. Minha casa, minhas regras, não é isso? Exatamente. Então, eu não posso impor que a minha cultura seja, de certa forma, engolida pelos donos desse território. Então, exatamente, isto é um outro fator que muitas vezes gera esse desequilíbrio nas relações, né? Então, respeitar principalmente a cultura portuguesa e não impor, mas a gente só faz uma vez por mês aquela procissão, aquela passeata, isso ou aquilo, ok, mas faça o seguinte, talvez, combine com todas as autoridades, a junta de freguesia, as pessoas, talvez faça num local saber o que é permitido, privado, que não é, né? Exato, isso é o mínimo. Não exponha, talvez, ou não imponha. Enfim, eu acho que esse é um dos fatores que desequilibram. Só isso aí já dá outro programa, não é? Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no estúdio o Dr. Tyson a conversar conosco sobre as alterações, a criação da nova unidade policial especializada que falamos no bloco 1. E agora, nesse bloco, iremos falar um pouquinho sobre os novos sistemas de controle de fronteiras em aeroportos e portos. Bom, Dr. Tyson, de que maneira as novas tecnologias de controle de fronteiras poderão acelerar ou dificultar a entrada de imigrantes regulares? Já vamos dizer que dificultou. Dificultou porque não combinaram, talvez, com todos os países, porque esse é um sistema de controle em todos os países da União Europeia. Sim. Dificultou, não só no momento, talvez, quem mora aqui em Portugal há muito tempo, como é o teu caso, sabe que julho, agosto, setembro é período de férias. As pessoas estão transitando em vários países. E a mudança foi justamente nesse período. A implantação ela começou um pouco antes, mas já os equipamentos, quem já chegou do Brasil já deve ter se deparado com as máquinas novas
aonde então é feito esse controle. Não haverá mais carimbo. O que mudou? Ah, pois é, acabou o carimbo. Exatamente, acabou o carimbo, né? Acabou o carimbo e agora não vai precisar mais fazer aquela conta nos dedos de quanto tempo você vai poder ficar afastado do território nacional para não perder o seu direito de residência, né? Então vamos supor, você sai do território e você mesmo que vá para algum país da União Europeia não vai fazer imigração, por óbvio, mas vai passar por esse sistema de controle, onde já o reconhecimento facial, pela biometria, já vai buscar todos os dados que estão integrados nas polícias de fronteira, né, nas unidades de imigração de cada um desses países. Então eles vão saber em tempo real quais são os países que você se deslocou e o tempo previsto que você pode permanecer naquele país. Ciente desse tempo que poderá estar sendo expirado, haverá uma notificação automática para a UNEF daquele país, e aquele país que sabe aonde você vai estar, porque você, quando vai para um outro país, você tem que dizer, né, nesse caso, internamente, não vai ser necessário fazer imigração, então você não informa o seu endereço. Mas vamos supor que hajam algumas perguntas ali, porque sempre tem algum tipo de controle espontâneo nas fronteiras internacionais. Então, vai ser mais rápido encontrar o cidadão que esteja num outro país de forma irregular ou tendo expirado o seu prazo para ficar afastado do território. Ou seja, em termos de segurança, então... Controle. Total. Melhorou. Total, a gente quando fala total, né? Mas assim, com certeza aumentou muito. Muito. Isso é muito bom. Isso é muito bom saber. No primeiro momento, então, as filas acabam sendo maiores por conta de teste de equipamentos, ou vamos supor, né, o fluxo do voo, ele vai naquele período ser um pouco maior, e aí depois as pessoas vão estar mais acostumadas com isso. Então, principalmente para os imigrantes, o impacto maior é entender que isso não é ainda o ETIAS, que é um outro procedimento que também estará sendo adotado para quem vem do Brasil ou outros países da CPLP em causa, que demandará como se fosse um visto para quem é, né, turista, não teria mais aquela questão de uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não exclui a outra, né? Vir sem nada, mas aí agora é como se fosse o mesmo procedimento do português indo para os Estados Unidos. Ele preenche de forma online aquele formulário e as informações ali vai gerar uma taxa, não deve ser nada exorbitante, né? E a partir daquela informação já se sabe, olha, está vindo um cidadão brasileiro para cá e vai ter que ficar tanto tempo, assim, são aqueles 90 dias. Quando vai se entrar no território, aí vai ter esta coleta de biometria. Se bem que quando está chegando do Brasil para cá, faz imigração, porque é um voo internacional. Mas transitou internamente, então veja, eu já vi casos de pessoas assim, doutor, eu fiquei 1 ano fora, 2 anos fora, e eu renovei a minha autorização de residência tranquilamente. Porque não tem nenhum registro, né, ou registro que você saiu ou que você ficou aqui dentro. E agora isso não vai funcionar. Isso, perfeito. Certo. E aumenta também o rastreamento, né? Vai ficar muito mais fácil rastrear. É o controle realmente de quem está dentro do país. Isso é muito importante para a segurança nacional. Veja que é uma medida que não é apenas do governo português. É adotada pelo Parlamento Europeu, através de regulamento, e depois a transposição desse regulamento através de diretivas e se torna, então, lei ordinária interna. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção, e foi através de um filme que eu vi, o quanto e a gente que talvez não tenha, digamos assim, parado a atenção para ver, faz sentido controlar isso, mas o quão grande é o tráfico humano. Exatamente. Não só pelas fronteiras aeroportuárias, né, e os portos, mas também de forma ilegal, mas como as pessoas
são traficadas, são comercializadas no mundo inteiro. Já passou, inclusive, os dados em relação ao tráfico de entorpecentes. Então, as pessoas hoje sendo enviadas de um país para o outro, e muitas vezes, como que... mas eu nem imaginava que esse fato era um fato que configuraria tráfico humano. Por exemplo, oferta de emprego, e a pessoa, quando chega naquele país, não tem aquela oferta de emprego e passa a ser... Isso é muito comum. Isso é muito comum. Muito comum. Entende? Então, para o cidadão médio, para as pessoas que não lidam com isso todos os dias, não tem a atenção. Então, quando eu vi aquele filme, eu disse assim, nossa, realmente é tão importante que haja esse controle e essa fiscalização. E, de um outro lado, eu nunca tive nenhum problema, né, transitando aqui no espaço Schengen ou em outros países, mas, às vezes, o excesso de zelo, ele acaba incorrendo em algumas situações constrangedoras. Vimos recentemente até colegas, teve uma advogada aqui, eu não sei se ela do Porto ou de Braga, mas que acabou tendo, né, uma situação de ter ficado presa no aeroporto. Tá? Foi bem chato isso, mas o controle efetivo, a fiscalização com a finalidade de coibir fatos dessa natureza, eu sou totalmente favorável. Tem que existir. Eu penso o seguinte, se você se propõe a uma viagem internacional, você tem que ter ciência que os trâmites vão ser chatos, vão incomodar, mas é questão de segurança nacional. Não tem como, vai passar por isso. E quem quer fazer uma viagem internacional, tem que estar preparado para isso, tem que estar aberto a isso. Eu não fui ainda aos Estados Unidos, mas dizem que o sistema é tão... Nossa, eu fui várias vezes, eu ia muito para os Estados Unidos, e eu fui justamente logo depois do 11 de setembro. Nossa. Gente, você na fronteira, você se sentia assim, uma criminosa, porque... Scanner corporal... O meu filho tinha na época, agora eu já não lembro, 1 ano e pouco, alguma coisa assim, 1 ano e 11 meses, alguma coisa. Colocaram ele na parede com a mãozinha para cima e ele foi todo... Então, assim, uma coisa assustadora, e tira tudo, você quase que entra nu. Né? Mas assim, a gente entendia a importância e a necessidade daquilo ali. Eu já fui para lá sabendo que eu ia passar por isso e pronto. E aqui a gente está falando de um sistema que está sendo implantado agora, que está gerando alguns desconfortos, mas lá já existe esse sistema há muitos anos, sempre foi assim. E a gente acaba achando que aqui é ruim. Lá. Por exemplo, por várias vezes eu tive malas retidas. Eu chegava ao hotel, minha mala chegava no outro dia com um bilhetinho assim da polícia, né, a Polícia Federal de lá, com bilhetinho. Falou, olha, a mala foi retida para inspeção, agradecemos a compreensão, pronto. Então isso é comum nos Estados Unidos. Inclusive eles pegarem a sua mala, abrirem, quebrarem o cadeadinho, tá? Que a gente coloca o cadeadinho, né? Sim. Quebra o cadeado, abre e fiscaliza a sua mala. Isso é padrão lá. Eu já vivi isso várias vezes. Mas eu vou dizer para ti uma coisa pessoal, muito, muito particular. O volume, não estou dizendo que não haja, certo? Mas o volume de tráfico de entorpecentes por pessoas é infinitamente menor do que o volume que é feito através de containers ou outras coisas. Então, às vezes, não tem que haver tais. Não, tem que haver, sim, é óbvio. Mas tipo assim, é querer tirar a água do oceano com colherinha. Exatamente. A minha análise. Pelo volume de pessoas que transitam, por todas as situações, tem que fazer. Só fazendo, né, uma comparação a esse... Que tem que ser chamado a atenção para isso também, né? Pronto. Mas qual que é o impacto, então, dessa padronização desses sistemas com a União Europeia na soberania e nas políticas migratórias portuguesas? Bom, já pelo próprio objetivo padronizar de uma maneira uniforme como será esse controle. Então, a pessoa entrou em Portugal, foi para a Espanha, foi para a França e todas essas informações estão integradas. Esta padronização, estas informações estando em um sistema, né, completo, vai sim fornecer para as autoridades informações
daquela pessoa que o objetivo dela, e aqui vamos de novo, né, tratar de casos reais, muitas vezes tem imigrante que quer vir para Portugal, mas ele entra pela Espanha, porque ele talvez ouviu aquela informação. A Espanha tá mais fácil. Isso eu tenho escutado muito. A Espanha agora tá fácil. Ele teve aquela informação no YouTube daquele influenciador que não vai por Madrid, que olha, eu costumo dizer que isso é brincar com a vida das pessoas, né? Se você tem o objetivo de ir para aquele país, vá para aquele país. Não crie estratégias para facilitar a sua vida. Encare, enfrente o processo. Mas, então, essa padronização, essa forma de estar em um sistema que já, né, não existia a Interpol, uma coisa é uma unidade que controla e tem o serviço de polícia para uma atividade. A outra são as agências de imigração, né, como elas, nos Estados Unidos, como falamos aqui, o exemplo é o ICE, aqui é a AIMA, que elas vão ter as suas competências e agora, com esse sistema, elas vão receber e vão ter esta informação unificada, uniforme, todos eles vão receber isso. Não haverá nenhum tipo de unificação das agências, não. É apenas a informação do fluxo imigratório entre esses países. Então, isso vai contribuir na velocidade dos processos de identificação das pessoas que excederam os períodos e fazem, né, no caso, com que elas percam os seus direitos, né? Ou até mesmo se são pessoas de forma ilícita ou, como eu mencionei, né, tráfico humano, você consiga rastrear aquele percurso e identificar quadrilhas, identificar pessoas que estejam praticando crimes dessa natureza. Perfeito. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com o Dr. Taisso de Quadros, advogado luso-brasileiro a trabalhar aqui em Braga. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí! Estamos de volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso com o advogado Dr. Taisso de Quadros. Nesse bloco, iremos abordar sobre as alterações dos procedimentos de deportação e reunificação familiar. Bom, Dr. Taisso, como que as novas exigências para reagrupamento familiar afetam a vida dos imigrantes que buscam estabilidade aqui em Portugal? Bom, neste momento não houve ainda a definição do impacto mais... Está tudo muito recente, né? Não só muito recente, mas é que teve que voltar algumas dessas alterações para a Assembleia da República. O presidente... ele vetou o texto onde que trata dessa questão do reagrupamento familiar, e aqui esse trecho eu também discordo da forma que foi proposta. Acredito que o reagrupamento familiar, lá nos termos do artigo 98, ele é muito claro na sua objetividade, que a pessoa que tem, então, autorização de residência válida aqui tem o direito de reagrupar a sua família. Esse é o meu caso. Eu vim para cá para ser um estudante de mestrado. Logo em seguida, então, acabei, né, exercendo a atividade advocatícia. E a minha família toda foi reagrupada porque eu estou aqui e permaneceria aqui por um determinado tempo. Ponto. Não dá nem para entender a possibilidade de separar pais e filhos. Por exemplo, se o meu marido viesse e eu não, ele não viria. Se eu viesse, fosse o contrário, é a mesma coisa. Nós não iríamos separar a família, com certeza. Exatamente. Então, essa imposição de que qual foi a proposta inicial? De que o reagrupamento familiar, ele só poderia ser proposto
após dois anos de residência legal. É muito tempo para separar pais e filhos. Falta de bom senso, no mínimo, certo? E aí a ilegalidade foi suscitada nesse trecho e voltou para que ele fosse reformulado. Então está na Assembleia da República, que é o órgão legislativo, para se fazer essa alteração. Não foi ainda decidido. Não acompanhei depois do veto, mas ainda hoje permanece a regra atual. Como a gente sempre fala aqui, na próxima semana, ouça o programa novamente, que pode ser que tudo tenha mudado. Todos os dias. Eu costumo falar para os nossos clientes, existe a regra legal e existe a regra do balcão. Tá? Então, ainda tem isso, o atendente ele pode talvez dizer que a regra está diferente. Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e até de novo, é um fato prático, é um caso nosso, em que eu entendi que o servidor ele inovou uma questão nesse aspecto do regrupamento familiar em relação ao filho maior. Caso eu esteja falando aqui também alguma inverdade, peço que algum dos meus colegas, mas inclusive ontem com a doutora Ana, eu esclareci da mesma forma. Houve uma exigência por parte de um servidor, né? Foi feito o pedido de autorização de residência para regrupamento familiar, filho maior, menor de 21 anos, maior de 18, menor de 25, e é aqui que eu quero depois me ater. E foi proposta uma exigência para comprovar que este filho está ao cargo dos seus pais. E me causou estranheza, porque foi apresentada a certidão de nascimento, foi apresentada a certidão de nascimento, certidão de casamento, pai e mãe, certidão de nascimento desse garoto que comprova que ele é solteiro. Ele não tem contrato de trabalho e ele está estudando. Então, o número 2 do artigo 98 fala que o filho maior, que ele seja solteiro e que a família, né, o pai ou a mãe que esteja, então, fazendo o pedido para o reagrupamento, tenha meios de subsistência capaz de suprir a demanda. E lá, o cálculo para os meios de subsistência, ele está definido por portaria. O primeiro adulto, 50% ou 100%, salvo engano, do salário mínimo nacional, o terceiro, e aí vai indo, e essa conta é feita muitas vezes na hora. O servidor analisa ali o holerite do imigrante e faz, ok, vai pro... Mas nesse caso, não houve um indeferimento, mas houve a notificação com prazo de 10 dias para então comprovar a relação que o imigrante, o filho, estava ao cargo do seu pai, da sua mãe, no caso. Outra alteração que vem nesse sentido foi... E o que comprovaria isso? Aí que tá, eu vou vir agora nesse aspecto. Que até eu fiquei agora curiosa. A declaração de alojamento, que agora é obrigatória a ser apresentada para fim de comprovativo de residência e não mais o contrato, que eu acho, de novo, retrocederam. Isso é um retrocesso muito grande no sentido de eu quero comprovar que você tem uma residência, que você tem uma morada, onde você está, então, fixando. O atestado de morada já se sabe que houve venda de atestado de morada, virou negócio, etc. E é o caminho dessa declaração de alojamento. Por quê? Eles impuseram para o senhorio uma obrigação de fazer uma declaração sob o compromisso de honra com o reconhecimento de assinatura de que aquela pessoa reside naquele local como seu inquilino, ou até mesmo eu faço uma autodeclaração de alojamento, porque se eu tiver comprado um imóvel, então eu resido naquele ali. Para mim seria mais efetivo o contrato de morada com o comprovativo que ele foi anexado nas finanças. Aí supriria uma entidade pública, comprova que aquele contrato existe, aquela pessoa mora. E então, na questão, como que vai fazer então essa prova que este filho está ao cargo, essa expressão, né, ao cargo
do seu pai. A declaração de alojamento. Só que a declaração de alojamento, ela é para aquele filho que não é o inquilino direto, porque o pai que é o locatário, certo? E aí como que eu vou fazer a construção para provar que esse garoto está ao cargo? Meio de subsistência, ele é desempregado. Certidão de nascimento, ele é filho. E o contrato de arrendamento e a declaração de alojamento, porque no contrato de alojamento, no contrato de arrendamento, vai provar que o pai é o proprietário, é o locatário, né, o inquilino, e que esse filho agora, por declaração do proprietário, está residindo no mesmo imóvel. Aí a pergunta que se impõe é: esses documentos não foram apresentados, Thais? Foram. E onde é que foi o raio, então, desse problema? Foi na idade dele, porque a gente, eu não vou, obviamente, né, nem dizer qual foi a delegação e nem o nome do agente, eu tenho ali no comprovativo, ele tem que carimbar, ele tem que assinar. Ele perguntou assim para o jovem de 24 anos: mas você já deveria estar trabalhando, você não deveria estar, né, ao cargo dos seus pais, ou tal, uma espécie de bora trabalhar, vagabundo. Não cabe a ele lição de moral, né? Não cabe. Não cabe. E essa foi uma liçãozinha, né, dada. Ah, mas por que o seu advogado deveria ter feito o pedido para o artigo 92 como estudante? Eu posso fazer o pedido de acordo com o artigo que eu sou elegível. Claro. E naquele momento, aquele garoto não estava, até inclusive foi feito bem antes, que os pais acabaram se organizando, não, eu vou fazer o reagrupamento de todos eles e tal, e ele foi entrar, né, como estudante. Mas a questão dos 25 anos e dos 24, tá, de onde que você tirou essa ideia e falou? Existe uma... como é que fala aqui em Portugal, mas eu não me lembro. É um formulário, não é nenhum documento, porque não tem, na minha opinião, ele não tem número, ele não tem base legal, ele não tem fundamentação para dizer, e ele é esqueci a expressão, mas esse documento, ele está, se você der um Google ali, a idade máxima para reagrupamento familiar de filho maior, vai aparecer um link que vai te levar a este documento e lá está escrito filho maior até 25 anos de idade. Ok, ainda bem que ele tem 24, mas mesmo que ele tivesse 25 ou 26... Está incluído. Há uma outra regra, que daí era onde que eu vou ter que buscar essa fundamentação, e por casualidade eu ouvi de uma senhora portuguesa que estava lamentando que quando seus filhos completaram 26 anos, ela não pôde mais fazer o abatimento no seu IRS por conta deles já completarem 26 anos. E isso é uma regra das finanças, de que você só vai poder ter a dedução dos gastos que você tem com educação ou saúde, com seus filhos que estarão, né, sendo o agregado familiar, até os 26 anos. Depois dos 26 anos você não pode mais. Então quer dizer que você, o filho que está fazendo mestrado ou doutorado e já está com seus 30 anos e mora com seu pai ainda, o seu pai já está sendo prejudicado, não pode descontar, né, os seus gastos com educação, saúde, porque há esta regra, e eu confesso que eu não tinha esse conhecimento. Agora, se eu for ter que suscitar isso dentro porque essa exigência, muitas vezes a gente cumpre meramente apresentando o documento. Ah, a certidão que não está válida, tal. Nesse caso eu vou ter que fazer, nos termos de um recurso administrativo, fundamentar que essa decisão extrapolou e juntar todos esses documentos novamente que já foram apresentados. Esse é o problema que foi criado no reagrupamento familiar. Talvez uma certa dificuldade ou criar essa dificuldade para diminuir. Qual foi o objetivo, então, de frear o reagrupamento familiar?
Aquelas famílias que têm mais de 2, 3, 4, 5, 6 filhos, que nós sabemos quais são as culturas e os países que têm, né? Às vezes é um na barriga, um no colo, outro no carrinho. Exato. Porque essas pessoas são beneficiadas, porque o país, depois que elas são residentes legais, eles têm direito a benefícios do governo. Acima de 3 filhos tem. E eu já vi pessoas ganhando. Tem um outro caso de uma pessoa que ela teve autorização de residência recusada, porque, não vou nem de longe citar o nome, mas o valor que ela percebe a título de rendimentos é 60% da renda dela em relação à comprovação do meio de subsistência. Ou seja, 60% dos rendimentos dela são de benefícios do governo, que são concedidos porque ela é residente legal. E 40% é de meios próprios, ou seja, da atividade que ela desempenha. E aí a sede... Isso quebra qualquer país. Eu não diria que quebra qualquer país, mas faz com que aquele cidadão português que vai dizer assim... E aí agora, meu filho não tem, eu não posso descontar dos 26 anos, depois dos 26 anos, mas ela que chegou agora tem 5 filhos para ganhar mais do que eu. E faz todo sentido. Aí começa a briga. Exatamente. Isso. Mas veja bem, ela está só se beneficiando do que está dentro da lei. Exatamente. Então quem tem que consertar isso não é ela, é o governo. O problema não é dela. Mas, enfim, né? Não, e tem também, teve um caso em Lisboa, tiveram vários, que quando soltou justamente essa questão do reagrupamento, foi abordado justamente isso. Porque são várias culturas, né, que estão agregando aqui em Portugal. E essas culturas em que o casamento é mais de uma esposa. Então, por exemplo, tem 3 esposas. Olha o reagrupamento disso. Você concede um visto e agrupa 20. Mas interessante essa colocação, porque aí talvez, nunca peguei casos dessa natureza. Aqui em Braga eu ainda não vivenciei nenhum, eu acompanhei em Lisboa. Tem todo sentido. Mas aí talvez, né, possa haver uma colisão de normas e princípios. Porque a poligamia não é reconhecida. Mas a questão foi essa. A discussão foi em cima, e foi exatamente em cima disso. O advogado, eles entraram justamente disso. Aqui em Portugal isso não é reconhecido. Então... A partir do segundo casamento isso não existe aqui. Não aí tem aquela pressão, mas... Aí, como fala no direito, é ius esperniandi. Né? Tu espernear e querer forçar o negócio a entrar, engolir, né? Fazer goela abaixo. Não, aí eu sou contra. Exatamente. Bom, doutor, para o seu entender, né? Quais seriam os riscos de aumentar a celeridade das deportações sem garantir uma análise aprofundada de cada caso? Aí a gente, né, retomando ao primeiro tópico, acelerar a deportação, o risco maior é a segurança jurídica, né? Ou seja, a pessoa, ela talvez tivesse um direito tutelado, e ontem mesmo eu estava lendo uma outra matéria que a AIMA voltou atrás numa deportação de um cidadão brasileiro. A notícia diz o seguinte, que ele foi notificado para deixar o território em 20 dias. Com visto válido ainda. Ele tinha CPLP, salvo engano. E aí ele foi chamado depois para regularizar a sua situação. Não sei aonde o erro aconteceu. E esse negócio, fazer a toque de caixa, porque aonde que se tornou mais célere esse procedimento? No aeroporto. Uhum. No aeroporto, esse procedimento é em fração de horas. Em fração de horas, você desceu, está irregular. Veja, estar irregular não é estar ilegal. Uhum. Estar irregular é o seu processo está tramitando e você ainda não teve o direito assistido. Uma outra coisa eu estou com um processo na justiça para o agendamento. Isso é outra coisa. Não tem presunção de direito, você nem está irregular, você está ilegal, porque não excedeu os 90 dias de turista, mesmo que tenha colocado, né, protocolado a ação judicial. Então, essa celeridade pode quebrar
a segurança jurídica e as pessoas serem, algumas, né, serem deportadas sem que efetivamente o seu procedimento, o seu processo administrativo seja concluído. Porque há aquela... como que eu vou provar que o processo está tramitando? É uma folha de A4, onde tem um comprovativo de que os documentos foram apresentados e estão ali e tal. Eu vou até te falar aqui, quando eu fiz a renovação do meu título, e ontem a gente brincou sobre isso, né? Eu não fui, hoje eu tenho audiência na Bélgica e eu não fui porque o meu título de residência, ele venceu, eu fiz a renovação, mas não chegou em tempo o cartão. Mas eu tenho aqui uma folha A4 com um QR Code que pode ser consultado, que o meu documento está válido por força do decreto 85A até 15 de outubro. Mas você não pagou para ver, né? Por que eu não paguei para ver? Porque essa regra é válida apenas em Portugal. Em Portugal, exatamente, exatamente. E aí, como falo lá na minha terra, eu não vou me meter a facão sem cabo, vou querer dizer, eu sou doutor advogado, está escrito no decreto que o meu documento está válido. Doutor, esta regra vale para o país em que o senhor tem autorização de residência. Mas neste país aqui... Então, eu até poderia sair, né? Eu não faria um voo internacional, eu faria um voo doméstico. Eu sairia de Portugal e iria para a Bélgica. Então, qual é o documento que é exigido para o trânsito internacional? Tirar aqui uma dúvida a todo mundo, tá? É o passaporte. O passaporte, exatamente. Esse é o documento válido para o trânsito internacional. Ponto. Agora, acontece em determinados casos, e principalmente aqui na União Europeia, é solicitado a sua autorização de residência, onde é que você mora, onde você reside, qual o país que você reside. Porque eles não vão conferir no teu passaporte se você é turista, está entrando, está transitando. Sim. Agora, com o sistema de controle, vai ter essa informação. Porque entrou, expirou os 90 dias, você não vai para a França. Saca que uma coisa está totalmente vinculada à outra? Então... eu não fui por essa questão, porque se eu chegasse lá, ou transitando no aeroporto, porque geralmente a fiscalização vai acontecer nos espaços internacionais, transitando no aeroporto e fosse abordado, o meu passaporte estaria constando que eu já passei mais de 90 dias de entrada em 2021 cá em Portugal e eu estou em 2025 turistando na Bélgica. Não, eu seria deportado da Bélgica para o Brasil. Não para Portugal. Porque eu não tenho mais autorização válida em Portugal. A minha autorização está vencida. E aí há pessoas que digam, e aqui, colegas, eu aceito a discussão, não, você seria deportado para Portugal. Não, mas eu não posso, porque a minha residência já venceu, eu não tenho mais residência naquele país. E eu sou cidadão brasileiro. O meu documento que é válido é o meu passaporte. Então eu voltaria da Bélgica para o Brasil. Aí poderia voltar do Brasil para Portugal? Sim. Aí eu entraria novamente em Portugal, porque o meu documento é válido em Portugal. Mas fazer um rolê desse, não. Dar a volta ao mundo, né? Pronto. Não vale a pena. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio 1 97,5 FM. Vamos ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio 1 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e hoje converso aqui no nosso programa com o Dr. Taisson de Quadros, advogado luso-brasileiro. Bom, Dr. Taisson, começo já esse bloco perguntando de que forma os limites à elegibilidade de vistos, como de procura de emprego, por exemplo, podem influenciar o fluxo migratório no futuro. Isso é tão importante quanto todos os assuntos de controle e fluxo, porque as pessoas agora estão sendo obrigadas na questão... Então, eu quero vir de forma legal. Ok. Há um limite para os vistos de procura de trabalho em relação às qualificações. Então, antigamente, até antes de junho de 2025, qualquer profissão era elegível
ao visto. Na verdade, nem precisava ter uma profissão elegível para fazer o pedido do visto de procura de trabalho. No preenchimento do formulário, há a necessidade de você informar a ocupação, mas alguns até preenchiam, eu já preenchi também, sem ocupação. Agora não. Agora há uma relação de profissões que são elegíveis ao visto de procura de trabalho. Então, isso, na minha opinião, é uma forma acertada do governo dizer quais os profissionais que eles querem aqui. Mas eu acredito que eles não deveriam fazer como um visto de procura de trabalho, porque ele é amplo demais, ele deixa aberto demais. E também, na minha opinião, há um equívoco, e eu penso que nós, inclusive, talvez tu te recordes, quando o então candidato a primeiro-ministro Luiz Montenegro esteve cá em Braga, e a UAI recepcionou, e fizemos alguns questionamentos na altura, eu questionei qual seria, né, a proposta deste novo governo em relação a essas entradas. E citei o exemplo da Austrália, não sei se tu está lembrado. Lembro. Que na Austrália, eles, por decreto, anualmente, eles determinam o volume, quantas pessoas eles querem lá, eles determinam quais os profissionais eles querem lá, eles determinam quais as regiões que essas pessoas irão. Mas você está sendo muito legalista, você está condicionando as pessoas a regras muito restritivas. Uai, mas quando eu recebo alguém na minha casa, eu não digo qual é o quarto que ela tem que dormir? Eu ia falar exatamente isso. Eu vou dar um jantar na minha casa. Eu não determino o número de convidados que eu consigo, que eu posso receber na minha casa? E eu não digo qual é a comida que ele vai comer? Exatamente, exatamente. Tudo bem, vamos dizer que eu seja um pouquinho mais educadinho. Eu vou ligar para ela e vou perguntar qual é o tipo de comida que ela quer comer, que daí eu quero fazer para ela. Mas é você que conduz. Mas é você que conduz. Exatamente. Então, nesse aspecto, veja que, né, a elegibilidade ao procedimento, para mim, na minha opinião, ela facilita imensamente o fluxo, porque, veja, se eu tenho um volume de D1, D2, aí você vai classificando os vistos ali, XPTO, W, e aí você sabe, olha, eu estou tendo um volume tremendo de cabeleireiro querendo vir para cá. Eu estou tendo um volume gigante de picheleiro, de ferreiro armador. Mas eu também vou ter condições de definir ou descobrir aonde eu posso colocar essas pessoas, aonde tem mais necessidade de pessoas na construção civil, onde tem mais necessidade de pessoas. Então, isso foi uma alteração que foi proposta. Então, agora é válida essa regra. O visto para procura de trabalho não é para qualquer profissão agora. Então, você precisa procurar através de uma relação que está, salvo engano, em anexo dessa nova lei, né? No caso foi só uma alteração, e ali, se a sua profissão é elegível. Se a sua profissão não é elegível, não aplique. Não aplique. Procure um outro porque vai visto, ser negado. vai ser negado. Ah, mas eu vou preencher aqui no formulário que eu sou pedreiro, só porque está na relação, mas você não é. Aí eu fico a pensar assim, será que eles vão até de repente fazer um teste na entrada? Tá aqui, ó, tem um muro aqui, ó, vira essa massa aqui, senta esse tijolo e... Mas seria um mínimo, né, para comprovar se a pessoa tem quando ela desembarca aqui, né? Mas enfim, não tem como fazer esta prova, mas talvez tenha depois, porque para o pedido do NIS, você precisa estar empregado, você tem que submeter o NIF da entidade empregadora, certo? Então, eu vou vincular o meu visto com a empresa que eu vou trabalhar. Então, vamos lá, eu submeti o visto para procura de trabalho como pedreiro, mas eu estou agora empregado... Nem restauração, eu estou empregado numa empresa de tecnologia. Na tecnologia até ainda tem enquadramento, mas... Enfim, sou borracheiro, trabalho lá
na Pirelli, nem tem Pirelli aqui, Pirelli está na Itália, mas tem uma de pneu Continental, trabalha na Continental, tudo bem, está na indústria, né? Mas você aplicou para ser pedreiro, construção civil, você devia estar aqui. Então isso vai ser detectado. Isso é importante. Isso vai ser detectado. As pessoas precisam entender o seguinte: isso não beneficia só os portugueses ou o país em si. Isso beneficia também a comunidade imigrante. Porque esse imigrante que não estiver integrado aqui, isso vai gerar um problema social, sim, isso vai gerar um sofrimento para ele, para a família, seja para todos os envolvidos ali, porque são problemas que não são de fácil resolução. Demanda tempo. Sim. E muitos, na grande maioria, não têm esse tempo para aguardar com meios de subsistência. Então, acaba vivendo situações inimagináveis. Isso é muito sério. O visto para procura de trabalho, desde o início, eu comecei a questionar, tá, eu estou desempregado, eu vou procurar um emprego em Portugal, mas eu tenho que provar meio de subsistência. Mas eu estou desempregado. Ah, mas então você tem que ter um dinheiro, tá, ele estava trabalhando, ele fez uma gordurinha, ok, perfeito, tá tudo certo, tem que comprovar isso. Mas talvez não seria o melhor nome, a melhor classificação, na minha opinião. E volto sempre naquela questão, se você definir critérios ou profissões, aquilo que você quer, dentro do quadro legal, ou faça o visto de trabalho, né, o contrato de trabalho, onde as empresas... Aqui não está nessa pergunta, mas vai já um bônus. Falou-se sobre o procedimento Via Verde, que seria facilitado, sim, o pedido de empresas, né, o visto de trabalho para empresas. Pergunta para mim quantos processos Via Verde... Não teve adesão. Não é nem que teve adesão. Os critérios para empresas que tenham no mínimo 150 funcionários, com faturação de 1,5 milhão de euros por ano. Você pode achar que talvez assim, 1,5 milhão no Brasil, isso qualquer MEI, qualquer empresa pequena fatura. Aqui 1 milhão, para faturar 1 milhão por ano aqui tem que trabalhar. É muita grana, né? As pessoas acham que não é, mas a realidade do país é outra. Então, essa questão do Via Verde não foi para a grande massa das empresas que são as que necessitam a mão de obra. Eram para aquelas empresas grandes, as maiores, que sim, têm uma dificuldade muito grande de contratar a mão de obra, e aí criou-se um corredor para elas, e eram lá, beleza, e passa todo mundo, 30 dias, uma semana, o visto está na mão, enquanto eu tenho um caso, nossa, se contar não dá para acreditar, eu tenho um caso de um visto para procura de trabalho, uma senhora cabeleireira, e o visto foi indeferido. Isso pode acontecer, beleza, aconteceu, só que o problema do indeferimento é o que não me fez, digamos assim, ficar muito satisfeito. Nós protocolamos o visto em novembro de 2024. O irmão dela está cá, tem autorização de residência, fez então o termo de responsabilidade, não haveria nem necessidade de comprovar meio de subsistência, porque ele, com o termo de responsabilidade, então assumiu essa condição. Fevereiro de 2024, novembro de 2024, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em maio veio o projeto de indeferimento, dizendo que não é concedido porque o título de residência do irmão dela venceu. E de fato venceu em fevereiro. De fato venceu, mas o protocolo foi em novembro de 24. Não foi motivo dela ou alguma coisa desse tipo. Mas isso tem acontecido muito. Muitas pessoas penalizadas por esses atrasos também. Mas tudo bem que fosse só o atraso. O decreto 41A determinou que todos os documentos vencidos a partir de janeiro de 2025 até a promulgação do 85A estavam válidos. Mas nós chegamos em programas anteriores aqui comentar justamente isso, que em alguns casos a própria AIMA não estava reconhecendo o decreto.
Exatamente, Percebeu? é uma realidade. É. Então, não era nem a questão da elegibilidade e tal, foi só um comentário para tentar explicar o seguinte, ó, às vezes o problema não vai estar nem na elegibilidade, o problema vai estar em quem estiver analisando o teu processo e a situação é isso. Né? É boa sorte, né? Pronto, então agora, vamos pensar agora, o nosso programa está chegando ao final, em sugestões práticas para esses imigrantes face às novas leis. Quais os cuidados devem ser priorizados pelos imigrantes na preparação de pedidos de visto ou autorização de residência? Alexandra, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade, o convite aqui de estar trazendo esclarecimentos e discutindo. Às vezes a gente acha que 2 horas, 1 hora é muito tempo. Quando a gente nem vê o tempo passar, né? E é porque o tema é palpitante, os casos são muito específicos e são avolumados. E aqui a gente tem uma intenção, tem um interesse muito grande de querer fazer as pessoas não passarem pela dor, pelo processo difícil, a fase difícil do processo que nós já passamos, né? E principalmente você que está aqui há mais tempo e que tenha portas abertas perante as autoridades, perante, né, os organismos de imigração aqui. Então é um prazer, é um privilégio fazer parte da tua equipa e na minha opinião, sempre o planejamento. O planejamento parte antes de qualquer coisa dentro da tua casa. O planejamento familiar combina com todo mundo primeiro. Uhum. É a esposa, é o marido, é o filho, é o gato, o cachorro, o papagaio. Combina com todo mundo primeiro. E talvez a pessoa que vai se responsabilizar por este projeto inicial de apresentar a ideia, ela já tenha que ter feito essa pesquisa. Então, faça a pesquisa de, por exemplo, qual região você vai mais se sentir integrado. Tem diferença, Thais? Muita. Eu sou do Sul, né? Até pedi aí as 3 músicas que remetam às lembranças do meu Rio Grande. Eu sou de Porto Alegre, uma cidade que a imigração foi açoriana. Sim, sim. E tem uma cidade cá em Portugal que chama-se Porto Alegre. Uhum. E tem uma grande diferença dos portugueses dos Açores para os portugueses de Lisboa e para os portugueses do Norte, seja Braga ou Porto. Como assim, tá? Tem diferença no vocabulário, tem diferença cultural, em aspecto. Então, o planejamento ele já começa em casa. Depois, aí vai para o planejamento migratório com o profissional. Você precisa efetivamente saber todas essas informações e tem muitos procedimentos que você conseguirá até fazer sozinho, pode submeter sozinho. O que vai acontecer vai talvez dar um trabalhinho um pouco maior, porque você não tem aquela expertise. Precisa estar com as informações atualizadas. Não adianta assistir um vídeo essa semana, a semana que vem pode ter mudado. Não adianta ouvir um primo, um amigo, um irmão que vivenciou um processo. Agora já está totalmente diferente. Eu recebo muito lá na UAI esse tipo de situação. Ah, meu irmão me falou que eu podia... Ele fez assim, 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 foi fazer igual o irmão. Só que o irmão chegou há 5 meses atrás. Tudo mudou. Puxa. Entendeu? E isso é muito comum. É verdade. Né? É verdade. Aqui, a gente costuma dizer, diariamente você tem alguma alteração e é muito rápida a proposta e às vezes até mesmo a validade. Ela entra em vigor no mesmo dia, uma semana e tal. Em outros casos é muito lento, em situações que a gente está vivenciando e tal. Mas a orientação prática faça o dever de casa primeiro. Não venha para cá ou não se aventure aí para um outro país sem antes você ter feito todo o levantamento e todas as informações necessárias. Em relação à autorização de residência, depois saber qual vai ser o artigo que você vai se enquadrar. Muita gente está aqui, veio depois da suspensão da manifestação de interesse e está tentando se organizar e fazer agora. Olha, gente, até depende como fazer um conserto, mas esse não é o melhor jeito. Tentar consertar o que já estava errado talvez vai dar mais trabalho. Exatamente. E eu,
felizmente, em alguns casos eu tenho dito, volte e depois tente de novo. Comece o seu processo. Do ponto, né? Agora, com as Para algumas pessoas, talvez não seja possível, porque já vendeu casa, vendeu carro, queimou a ponte. Exatamente. E aí tentar fazer, se não tiver solução, vai ser mais dolorido e tal. Aí vai ter que tentar migrar para um outro país. Exato. Que tenha condições mais apropriadas. E é o que está acontecendo, por exemplo, com a Espanha. Exato. Tem muita gente que... Saindo muitos desses estão nessa situação, realmente estão indo para a Espanha para tentar. Bom, doutor Taisso, que manhã maravilhosa, informativa, do jeito que a gente gosta, né? É importante estar sempre atualizando. Infelizmente, nosso horário aqui está chegando ao final. Ainda teremos o último bloco musical, mas, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui conosco nessa manhã de domingo. Eu que agradeço mais uma vez, coloco sempre os meus serviços à disposição e é um privilégio poder conversar com você, com as suas experiências e o que a UAI tem contribuído para os imigrantes cá em Portugal. Perfeito. Dr. Taisso também é conselheiro lá na Associação UAI. Quem tiver dúvidas, gente, jurídicas ou em outras áreas que envolva a imigração, contacte a associação, basta ligar, fazer o seu agendamento. Os atendimentos são gratuitos para que vocês tenham as informações corretas para tentar minimizar os desafios e dores dos imigrantes, ok? Tenham todos uma ótima manhã, um resto de domingo, né? A todos os ouvintes, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau!